Muito bem, dando continuidade ao capítulo 8, hoje nós vamos abordar dois temas: civilização e progresso da legislação humana. Logo de início, na pergunta 790, é posto o que na filosofia se entende pelo dilema Rousseau-Hobbes, onde de um lado temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, defendendo a bondade inerente da humanidade, algo consideravelmente passível de discussão, e do outro lado nós temos Hobbes, Thomas Hobbes, defendendo um Estado forte de regimento e governo. Considerando que não fosse isso, viveríamos, segundo as palavras do próprio, uma guerra de todos contra todos. É evidente que ambos falam sobre política e poder. Não tem a ver com a espiritualidade metafísica da bondade ou maldade maniqueísta de cada espírito, mas ainda assim vale a analogia de Descalques. Põe em um ângulo do ringue a democracia liberalista rousseauiana, por assim dizer, e no outro córner o Leviatã de Hobbes, o Estado absoluto e de poder soberano, dá-se a entender então que nós seremos os juízes no meio do ringue tentando mediar esse conflito. E antes que você faça sua aposta em qualquer um dos lados, saiba que ambos têm seus prós e contras e que nenhum dos dois funciona sem um aprimoramento intelectual e, sequencialmente, o consequente aperfeiçoamento moral. Ou seja, o problema não está no sistema do governo, mas no operacional do Estado. Isso é para quem acha que o mal do mundo é o capitalismo e que a salvação do mesmo é o socialismo evidentemente falido, ou vice-versa. E como operacional significa a mão de obra que opera, ou seja, o espírito, o indivíduo, tenho para mim que esse pensamento cabe muito bem. Óbvio que foi uma exemplificação circunstancial ao momento de demência coletiva. Foi só para traduzir o princípio às claras e para registrar a resposta do item A, da mesma pergunta, quando é posto em pauta a dúvida sobre a civilização. Abre aspas. Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus, fecha aspas. Veja que a civilização, entenda nisso a ordem, o aperfeiçoamento intelectual e o aprimoramento moral, eles assumem status de honorífico, ou seja, lugar de divino. E a título de registro, a sequência de ordem, inteligência e moral é proposital. Bom, como o pensamento não cabe só nisso, vamos aos espíritos. Respondendo Kardec no dilema explicado, nossos amigos e amigas transparentes explicam que o homem não passa, atenção para a palavra, subitamente da infância à madureza. Há um processo, outro termo relevante em todo o contexto espírita. Como diriam os chineses taoístas, na natureza não tem quina. E assim como não sabemos exatamente onde começa o dia e termina a noite, tem um amanhecer. Dessa maneira, nós vivemos na aurora do nosso tempo de provas e expiações para a regeneração, sabendo, inclusive, que estamos mais na noite do que no dia, então fiquemos cientes que ainda precisamos de velas e lampiões. Por isso, os espíritos atestam incisiva resposta quanto a isso. Abre aspas, progresso incompleto, fecha aspas. Na proporção metafórica que, se a civilização fosse um quebra-cabeça de 1000 peças, podemos dizer que temos algo em torno de umas 35 peças montadas. E só as da quina da moldura, que são as mais fáceis de encaixar. E olha que eu estou sendo generoso, né? Porque até o óbvio nesse mundo ainda dá margem ao delírio. Como já expliquei o item A, vamos adiante. Na pergunta 791, pode-se dizer que os espíritos reforçam a importância essencial do desenvolvimento da inteligência e da moral, observando que a inteligência sempre é lembrada não como um capricho, mas como a espinha dorsal da moral. Fosse escrito hoje, acho que os espíritos editariam a resposta para algo mais atual, porque dá a entender na resposta que nós já tínhamos uma inteligência e a moral deveria acompanhá-la. Hoje em dia, sei se essa inteligência teria esse status quo de já desenvolvido, não. Mas como à época a ciência e a filosofia era moda, dá para entender. Hermenêutica à parte, vale enfatizar, porque isso é grifo nos assuntos seguintes, que o fruto não pode surgir antes da flor, aspas deles. Ainda na fala deles, de uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos, e por isso nós somos falhos em efetuar todos os bens que a civilização pode oferecer, porque a inteligência e a moral elas não sobem a escada rolante no mesmo ritmo. Verdade por ela, parece que ligaram um botão de reversão da escada rolante da moral. O que acontece é que no ganho de potência da inteligência e no declínio potencial da moral, nós usamos tecnologias e os saberes para criar armas e remédios que criem e mantenham o mercado. Segui esses dois exemplos, pois são as duas indústrias mais poderosas e rentáveis do planeta, a bélica e a farmacêutica.
e não seria forçar uma teoria da conspiração dizer que o que dita o mercado é o lucro. Na prática, o que eu estou explicando é que se a inteligência e a moral equivalessem em potência, nós estaríamos vivendo no mínimo até os 150 anos com saúde plena, em um planeta ecologicamente autossustentável, sem fome, sem miséria e possivelmente visitando até outros planetas nas férias. Exagerei no último, mas tudo começa com um si, né? Mas ao que parece, nós estamos no espelho de Alice, onde tudo é ao contrário. Pesquisas precisam de subsídios econômicos substanciais, então nós só pesquisamos e desenvolvemos o que pode gerar lucro. O mundo científico e acadêmico decidiu abraçar as ideologias e modismos do ressentimento e da histeria da vez, o que gerou uma espécie de entropia intelectual descomunal. E como enquanto sociedade temos a profundidade intelectual e moral de um pires, nós usamos a internet e a tecnologia para futilidade, delírio, discurso de ódio, pornografia e por aí vai. Obviamente eu estou falando de lato sensu, escala macro, no sentido de que quem protagoniza no palco do mundo é isso, e todo antagônico disso está mais para estatística baixa do que para percentual de transformação. Enfim, é o que se vê. E para eu não ficar na vilania da hiena fatalista do desenho animado, aspas aos espíritos. Resposta 793. Credes que estais muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando dessa vossa sociedade houverdes banido os vícios que desonram e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Fecha aspas. E não sou eu quem disse isso, foram os espíritos, que fique claro. E foi em 1857, nós estamos em 2026 e nada de novo no reino da Dinamarca, plagiando Hamlet. Dita do progresso da legislação, último tópico do vídeo, na pergunta 794 é feito um comparativo entre a lei natural e as leis humanas. Pode-se entender como realidade objetiva e realidade subjetiva. Lembrança que quase semanalmente recordo a vocês. A lei natural, equivalente à ordem objetiva da vida, ela serve de parâmetro funcional das leis divinas e, atenção para a palavra, eficiência de sua regência. Visto por um outro ângulo, um ângulo mais poético, como comentei no grupo, é dito ser possível traçar a personalidade e, por que não a psique, do artista pelos seus valores e métodos de sua obra. Eu inclusive exemplifiquei com os nomes de Van Gogh, Da Vinci, Bach, pontuando as particularidades de suas obras e suas relações com a personalidade e o jeito de pensar do artista. Desse jeito, sabendo que é possível conhecer mais do artista analisando sua obra, é possível sobrepor o mesmo princípio na vida, entre criador e criação. Já dito no Livro dos Espíritos, mais de uma vez, as leis de Deus estão implícitas na sua criação, na natureza. Não estão nos livros sagrados, infiltrados de política, de moralismo e de interesses tão humanos quanto o bicho-gente que você interage no dia a dia. Não significa que eles sejam imprestáveis, os livros, mas você deve saber a que cada coisa cabe. Então, mimetizar a natureza não é lá uma ideia de um todo ruim. Isso não significa que você vai imitar um macaco, embora a maioria tente e seja bem-sucedida. Emular a natureza, no sentido de replicar sua organização intrínseca, é parear a sua vontade consciente à ordem inconsciente do seu sistema. E sendo funcional no seu sistema, isso automaticamente é replicado no mundo e nas relações. Já expliquei isso nas relações atômicas e moleculares. Lembra quando eu falei sobre água e peróxido de hidrogênio? Mas eu posso acrescentar no assunto o seu próprio sistema orgânico. A sua fisiologia e a sua anatomia, por exemplo, são totalmente integradas e interdependentes. As formas se estruturam de acordo com suas necessidades funcionais. A disposição anatômica dos seus órgãos obedece à especificidade do que sua função compete. As funções dos seus órgãos e de suas vísceras elas dependem mutuamente e simbioticamente um do outro, e toda a sua fisiologia obedece a uma ordem de retroalimentação, o que se chama na fisiologia de biofeedback. Ou seja, se um não fizer o seu trabalho, ele sobrecarrega o outro e o efeito crônico prejudica todo o sistema. Assim é a sua mente também. Então, mimetizar a natureza não é imitar os animais e as plantas à latéria, mas sim é decifrar, entender e replicar a ordem regente da vida. Dito de outra maneira, o fígado tem instruções específicas de sua fisiologia metabólica, da mesma maneira que o intestino tem a dele, que o pulmão tem o dele.
E é assim que, inclusive, ocorre a diferenciação celular pela genética. Todos nós nascemos da soma de 2 células, até as ideologias da moda dizerem que não. E dessa única célula, chamada zigoto, todas as outras células do seu corpo se formam como formas específicas, organelas específicas, funções específicas. E nesse ponto a célula do coração encontra outra célula do coração para formar o coração. E essas células do coração elas explicam quando uma célula hepática perdida chega desavisada e manda ela para o lugar que lhe cabe. E ela não faz nenhum drama e vitimização por isso. Fora brincadeira, o que eu estou explicando é que cada coisa tem seu lugar e sua função para que todo o sistema funcione pleno. Você nunca vai ver uma célula do intestino protestando porque queria ser uma gônada, ou uma célula pulmonar fazendo coach de células pulmonares que querem ser epiteliais. A questão é que no final de tudo, é importante você entender que essa ordem da vida são exemplos claros e explícitos dessa realidade objetiva. E essa ordem vai da biologia à cosmologia, do mundo subatômico do infinitamente pequeno ao macrocosmo do infinitamente grande. Na tinta escrita de Kardec, abre aspas, a lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva, fecha aspas. E os espíritos reforçam que, mais uma vez, abre aspas, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identifiquem com a lei natural, fecha aspas. Se você não entendeu o que isso significa na prática, é só você observar a legislação democrática de ordem e progresso da tribo Tupiniquim Brasil e imaginar exatamente o oposto. Parágrafo de adendo. Quando eu uso o termo tribo, não é com um sentido ofensivo. É um comparativo de ordem política, social, legislativa, econômica e tecnológica. A tribo, enquanto organização social, ela atende a pequenos grupos onde não há Estado centralizado e é culturalmente primitiva. O que não quer dizer que não preste. Ela só não atende ao universo do complexo numeroso. Ou seja, quando saímos da escala de 200 pessoas para 200 milhões de indivíduos, há necessidade de formas de governo mais complexas, legislações mais elaboradas, tecnologia que atenda à demanda das massas, especialização de ofícios, educação em grande escala, escrita e fala mais elaborada, e isso nós chamamos de civilização. Grosso modo, não é sensato idealizar a soma de uma sociedade de milhões com valores tribais. E ainda que o Brasil tenha características de civilização, é expressivamente notório que nossa sociedade é operacionalmente tribalista. E seguindo o rumo, e aproveitando o gancho do assunto, como você se chateou no último vídeo onde eu expliquei o tema sobre os povos degenerados com o Brasil enquanto nação protagonizando, na pergunta 796 é questionado a necessidade da severidade das leis penais. Resposta dos espíritos, abre aspas, uma sociedade depravada certamente, negrito e itálico agora, precisa de leis severas, fecha aspas. E aí eu lhe pergunto se, julgando pela nossa situação social de crime organizado, narcoterrorismo, ditadura de toga, delinquência generalizada e impunidade administrativa de políticos, nós estamos no patamar de leis severas ou de acolhimento com essa de conscientização. Somando a resposta dos espíritos, para não dar somente a metade, abre aspas, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte, fecha aspas. Ainda que eles registrem que as leis severas não é solução do problema, eles não invalidam a necessidade delas em um povo que é degenerado. E por que isso é importante? Porque existe o ideal e existe o real. Nossa realidade social é que vivemos em uma barbárie, ache você ou não. E muito provavelmente as mesmas pessoas que acham que o criminoso assim o é porque não teve oportunidade na vida ou por falta de amor, muito dificilmente aceitaria acolher um detento condenado por múltiplos homicídios na sua casa. Ou mesmo ficaria tranquilo no trabalho sabendo que sua filha está em casa e seu vizinho está de condicional por estupro. E ainda que isso seja um exemplo hipotético pensado para ilustrar as hipocrisias dos românticos idealistas do mundo hippie, não são exemplos raros. Na verdade, tráfico de droga, estupro, homicídio, roubo em muitos locais de nosso país virou sex appeal, caso ilustrado das tornozeleiras eletrônicas falsas que estavam sendo vendidas em determinadas localidades porque as adolescentes tinham mais atração pelos bandidos e pelos bad boys. O que não é grande novidade, mas hoje os rebeldes sem causas deixaram de ser o revoltado que fuma cigarro, bebe e não penteia o cabelo, para ser terrorista que estupra e mata com requinte de crueldade.
Sei que essas palavras são fortes e os exemplos incomodam, porque não é esse o meio espírita que a gente vive e não é a vibração que a gente procura cultivar, mas estudo é estudo, e a gente precisa levar o espiritismo mais a sério, inclusive como agente transformador do mundo e determinante de uma ordem, que é o tema do nosso próximo encontro, a influência do espiritismo no progresso. Então, idealizar uma fantasia e ignorar a realidade factual é infantilidade psíquica e emocional. E se você não vive esses mundos, você é um dentre centenas, se não milhares. Então agradeça infinitamente e faça a sua parte para edificar algo de bom no mundo. Mas não faça drama quando atitudes severas são tomadas em zonas de guerra, porque aquele mundo é outro mundo e as necessidades dele são outras. Falo do drama porque tomo por absurdo necessário, e na hora só faz protesto contra quem não pode revidar, porque obedece à ordem e à lei de um Estado, mas não faz rodinha de paz e protesto histérico na porta de criminoso terrorista, porque sabe qual vai ser a resposta. E só para registrar, porque eu faço questão, também acho um absurdo o estado em que chegamos, fruto da nossa estupidez e negligência. Mas se eu não posso resolver o problema, eu não julgo quem o faça e o modo pelo qual faz. Do contrário, faria eu. Dito tudo isso e fechando mais um vídeo, estude, leia bons livros, ajude quem puder, mas avalie para que sua ajuda não seja mero meio de manutenção da miséria. Medite, ore, vibre e forme uma corrente energética, uma egrégora de luz, paz e bem. Mas saiba que tudo é um processo e que estamos muito distante da dimensão de regeneração. Não ache que nesse estado planetário as coisas se resolverão com flores e abraços. Bárbaro é bárbaro, degenerado é degenerado. Não tem consciência, muito menos inteligência para medir consequência. Às vezes o animal selvagem ele precisa ter as presas arrancadas ou ser extraído da comunidade, porque muitas vezes o homem é lobo do homem.